Oi pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem, meu nome é Rafael e essa aqui é a nossa sexta videoaula, certa matéria causas e deterioração de equipamentos, certo? De maneira que nessa nossa sexta videoaula vamos entrar em um outro elemento. Vamos entrar agora nos equipamentos sujeitos à chama. Vamos falar um pouco sobre eles, os tipos de combustíveis, o que eles são, entendeu? E os tipos de ataque nos quais esses equipamentos estão suscetíveis a receber. Certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a leitura. Equipamentos sujeitos à chama. Muitos fornos têm na sua zona de convecção serpentinas para geração ou superaquecimento de vapor d'água, certo? Para que haja o processo, né, de transmissão de calor por convecção. Melhor aproveitamento da energia térmica dos gases de combustão, certo? Temos aqui uma seção de convecção com seus tubos, né, com suas serpentinas. Aqui temos a seção de radiação, que é um outro processo de transmissão térmica, certo? Bom, deterioração de equipamentos sujeitos a temperaturas elevadas. Temos aqui uma caldeira água tubular com seu esquema de equipamentos, né, que é o tubulão de vapor, com os tubos geradores de vapor, né, no qual o vapor passa por dentro desses tubos. A parede refratária, que é para impedir, atenuar um pouco a temperatura interna que entra em conflito com a temperatura externa, certo? E a boca de inspeção, que é a nossa boca de visita, né? Com a fornalha ali no seu centro. E a caldeira aqui em outro esquema da caldeira água tubular, certo? Temos uma outra vista aqui, que é a parede de água, com a saída de vapor, afinal de contas o vapor não pode ficar preso lá dentro, certo? E o sistema de ventilação e alimentação da fornalha, certo? Que a fornalha precisa do comburente, que é o oxigênio, para produzir o fogo, a chama. Há fornos que não possuem serpentinas, mas apenas uma câmara de combustão ou fornalha, né? São nomes. Os fornos de unidade de recuperação de enxofre, que é chamadas de URE, né? Unidade de recuperação de enxofre. Fornos de partida das unidades de craqueamento catalítico em leito fluidizado, que é o craqueamento catalítico fluidizado, que é a UCCF, né, que é a unidade de craqueamento catalítico fluidizado. Só lembrando, craqueamento é a quebra das moléculas pela elevação de temperatura. Incineradores industriais e fornos rotativos de indústrias de processos inorgânicos. Todos esses são exemplos, né, de fornos que não possuem serpentinas no seu corpo de equipamentos. Certo? Temos aqui um exemplo, um queimador dual, certo? Ele tem um queimador em dois tempos, né, diferentes. Temos aqui um esquema, um desenho, uma ilustração do queimador dual, certo? Que é a entrada de ar, entrada de combustível, certo? Esse setor aqui, o forno de recirculação de ar, de gás, no caso, né, os dois. Aqui é o combustível primário. Temos aqui um incinerador, em uma unidade de refinamento. Essa aqui, no caso, é uma unidade de recuperação de enxofre. Eu já tive o prazer de trabalhar numa unidade dessa, certo? É arriscado, mas é bom para a experiência. Inclusive, essa unidade aqui que estamos vendo, se eu não me engano, ela é lá na Reduc. É lá na refinaria Duque de Caxias. Certo, temos aqui o interior de um forno em operação. Perceba, olha só, o bocal dos queimadores, como eles emitem o calor, a energia térmica se dissipando pelos feixes tubulares aqui, Percebam o comportamento, como a energia, tanto de tensões, né, como de energias térmicas e o esforço cíclico, né, que é dado. Perceba que a fluência e a fadiga atacam diretamente esses feixes tubulares. Os processos de deterioração das fornalhas são comuns aos fornos tubulares. Principais componentes dos fornos tubulares são: serpentina de processo, serpentina de utilidade, queimadores, suporte de tubo, suporte de fuligem, revestimentos, chaparias, dutos de gases e sistemas de pré-aquecimento, certo? O que é importante saber é o quê? Esses processos de deterioração são comuns nesses fornos tubulares, certo? E atacam esses componentes. Vamos lá. Combustíveis.
Os combustíveis empregados nos fornos industriais eles podem ser gases, né? 3 tipos físicos: gás, líquido e sólido. Gás, combustível gasoso, é o próprio gás natural, gás residual. Combustíveis líquidos são os óleos, a nafta e as emulsões, certo? E os combustíveis sólidos é o nosso carvão, né? O carvão de queima. Falemos sobre os gases. Os gases combustíveis podem ser naturais, extraídos diretamente das reservas no subsolo, ou residuais, que são subprodutos do refino de petróleo, né? Geralmente, esses gases residuais que não têm utilidade, junto com outros elementos, eles são queimados nos incineradores, né? Nos flares, certo? Só que algumas vezes eles são reaproveitados para gerar chama, né? Gerar energia térmica nas fornalhas, certo? Consiste numa mistura de hidrocarbonetos leves e outros gases, como o hidrogênio, né, que é o H2, que é o gás hidrogênio, e o gás sulfídrico, né, que é o ácido sulfídrico, o H2S. Certo? Consiste nessa mistura desses hidrocarbonetos. Combustíveis líquidos são óleos combustíveis normalmente usados, né, que são produtos de baixo valor comercial, contém uma alta, né, viscosidade e peso molecular. São contaminados por metais e compostos de enxofre. Então não são combustíveis, são óleos, são combustíveis não necessariamente comercializáveis, entendeu? Eles são residuais também e são reaproveitados, né, de uma forma sustentável, o mais sustentável possível para as fornalhas. Para manter sua fluidez, devem ser mantidos em temperaturas elevadas. Afinal de contas, um aumento na temperatura, você tem uma pequena redução da sua viscosidade, né? Uma redução proporcional ao aumento. Emulsões são misturas de um tipo especial de sabão com resíduos ultrapesados, como o asfalto, que é um óleo ultrapesado, resíduo da extração, né, com solvente das frações mais leves do resíduo de vácuo. Então, essa mistura, né, acaba sendo uma emulsão, né, que é considerado também um tipo especial de sabão, certo? E os combustíveis sólidos, por fim, né, que é o produto do petróleo, utilizado para pavimentação, que é o cimento asfáltico de petróleo. Então você perceba que até os detritos, eles têm a sua forma de reaproveitação. É a Petrobras, é a indústria hoje em dia tentando ser o mais sustentável possível, certo? São misturados com vapor d'água nos queimadores para formar uma neblina que se permita a melhor combustão. Os carvões também têm os mesmos contaminantes dos óleos combustíveis, certo? Então, possuem as mesmas propriedades com relação a contaminantes. Nos combustíveis encontra-se a raiz de diversos processos corrosivos. Em equipamentos sujeitos à chama, a superfície externa dos tubos, suportes queimadores e o próprio refratário. Ou seja, nos próprios combustíveis nós temos ali os reagentes, né, que causam os processos corrosivos nesses equipamentos que são sujeitos à chama, certo? Quais são esses equipamentos? A superfície externa afeta diretamente dos tubos, certo? Afinal de contas, como nós podemos ver, a chama está ali em pleno contato com a superfície externa desses feixes tubulares. Suporte e os próprios queimadores, certo? Né? Além do próprio sistema refratário, eles sofrem com essa ação. Vamos entrar agora, senhores, num assunto chamado carga processada. Vamos saber agora o que é uma carga processada, né? A composição da carga processada no forno é importante para a compreensão dos processos de deterioração do interior da serpentina por vários motivos, entre outros. Primeiro, um maior teor de contaminantes corrosivos certamente aumentará as taxas de corrosão, certo? Então, o que é óbvio, né? Se você tem um teor de contaminantes corrosivos maior, obviamente suas taxas de corrosão serão maiores, certo? Naturalmente. Se você tem muitos agentes corrosivos, você vai ter uma corrosão dada em taxas maiores de tempo, por exemplo, né? Será mais rápido. Segundo, uma maior tendência à formação de coque.
certo? O que pode levar mais facilmente à formação de camadas mais espessas e maior aquecimento da parede do tubo, que é o famoso entupimento, né? Esse entupimento faz com que haja um aquecimento indevido, certo? De maneira que o seu feixe tubular não irá suportar, certo? Terceiro adendo ali, uma carga mais leve pode absorver mais calor latente, certo? Fazendo com que os queimadores operem com chamas mais intensas, a fim de atingir a temperatura final desejada. Falemos agora sobre a formação de coque. Fornos tubulares que circulam hidrocarbonetos ou outros compostos orgânicos, como por exemplo solventes, estão sujeitos à formação de coque no interior dos tubos. Estamos falando daquela mesma coisa que falamos agora mesmo, do entupimento, certo? Que esses coques, né, formados, eles incluam nas paredes internas do seu feixe, da sua serpentina ou do seu feixe tubular. Deve haver o concurso de 4 fatores para proporcionar essa formação. Primeiro, temperatura elevada da carga. Se está uma temperatura muito alta, a carga tende a ter uma capacidade de adesão, né, de abrasão maior. Turbulência reduzida, certo? Se a turbulência é reduzida, você tende a ter um movimento mais lento, fazendo com que aumente a probabilidade dele ficar cada vez mais retido. Baixas velocidades, que também é uma consequência da turbulência reduzida, e carga precursora de coque. Afinal de contas, todo entupimento tem que ter o quê? Uma carga precursora, né? Ou seja, aquele que iniciou aquele entupimento. Ainda em formação de coque, o coque se forma por meio de reações de craqueamento e polimerização, que são aceleradas pelo aumento da temperatura. Mais uma vez, o aumento da temperatura favorecendo a deterioração. Certo? 2 fatores: incidência de chama direta, né, o contato direto com a chama, e baixa velocidade na carga de tubulação. São os fatores que são determinantemente principais para o seu encrustamento e sua formação de coque, né, encruado. O coque deposita na parede do tubo, formando um filme. É formado um filme, né, nessa parede. Fluxos turbulentos dificultam a formação e o crescimento dessas películas. Daí ser praticada a injeção de vapor d'água nas serpentinas de forno sujeitas a esse fenômeno, porque a injeção de vapor d'água faz com que haja a dissolução dessas incrustações, né, fazendo com que normalize ao máximo o escoamento. E aí, consequentemente, vai normalizar também a temperatura. O vapor d'água também inibe as reações químicas via radicais livres, como as de polimerização, certo? Também tem essa utilidade. No processo de coqueamento retardado, tá? Assim como o craqueamento catalítico fluidizado, nós temos também o coqueamento retardado. É justamente esse vapor que retarda a geração de coque até que a carga chegue ao tambor, certo? Então, o coqueamento retardado é baseado nisso, né? Esse vapor d'água que retarda essa geração de coque. Cargas mais pesadas, mais parafínicas e contendo substâncias polimerizáveis tendem a gerar coque, certo? Normalmente, carga mais pesada ela tende a gerar mais resíduos, certo? Fornos projetados para operar nessas condições são descoqueados através de processos de turbinagem, tá? Quando você tem a turbinação interna, o próprio hidrojateamento, né? A limpeza com PIGs, que é sigla de Pipe Inspection Gauge, né? Que é como se fosse o tubo de inspeção de equipamentos, né, interna. A desagregação, que é o spalling, certo? E o descoqueamento com ar e vapor, que é o Steam Air Decoking, certo? Todos esses são métodos que servem aí para descoqueamento, né? Métodos de descoqueamento desses fornos. Temos aí, ó, processos de remoção do coque, né? Manutenção e limpeza. Vamos falar primeiro sobre a turbinagem, que é uma limpeza mecânica inviável em serpentinas com curvas, né? Porque afinal de contas vai haver um choque, né? Vai haver um choque do material nessas curvas que pode produzir desgaste nos tubos por abrasão, certo? O hidrojateamento,
que é a remoção mecânica através de um jato d'água de alta pressão, que também é eficiente apenas em trechos retos, certo? Essa perda de carga, esse choque dado pela água nessas curvas, por métodos de abrasão, vai gerar um desgaste. Temos aí agora a desagregação, que é o spalling, que é uma injeção intermitente de vapor d'água no interior dos tubos, certo? Com o forno aceso, visando gerar variações de temperaturas que fraturem a camada de coque. Então, pelo próprio choque térmico, né, daquele vapor ali, em alta temperatura, vai haver a supressão desse vapor pelo mesmo e vai fazer com que ele frature, né? Essa camada frature e comece a se degradar. Descoqueamento com ar e vapor, né? Que é o steam air decalking. Injeção de ar nos intervalos do spalling, certo? Que provoca nas condições de temperatura presente a combustão do coque. Ou seja, alta temperatura mais o oxigênio gerou na combustão do mesmo, certo? Então percebam que ele atua em concomitância aí com a desagregação, perdão. Nessa operação existe o risco de sérios danos aos tubos, como deformação excessiva, oxidação severa e carbonetação interna, certo? Usa-se acompanhar, né, o steam air decalking com inspeção termográfica para ajudar a detectar algum superaquecimento, certo? Então é necessário esse acompanhamento, dado a gravidade do risco. Temos aqui agora, senhores, formação de coque, né, com medidor de inspeção da tubulação, que é o PIG, certo? A limpeza com PIG, que é o Pipe Inspection Gauge, que significa medidor de inspeção da tubulação. É um dispositivo para inspeção interna de tubulações, eficiente para camadas finas e de fácil remoção. Vimos muito esse PIG em inspeção de dutos, né? Então, você tem o PIG de limpeza, o PIG instrumentado, certo? Todos esses tipos de PIG você consegue aí utilizar. Certo? Temos aqui, ó, o PIG fazendo a limpeza, ó, ele vai passando o PIG aqui e o PIG mesmo vai removendo essas camadas de coque, certo? Aqui, ó, formação de coque, limpeza com PIG, é um exemplo de procedimento operacional. Olha só, o tubo completamente deteriorado com coque, né, com incrustações de coque. E aqui temos a aplicação do PIG, né, é um PIG de origem maior para execução da limpeza. E aqui temos o famoso PIG instrumentado, né, que é o foco em inspeção de tubulações. Ele serve para inspecionar como está a tubulação internamente. Perceba que aqui, ó, temos um PIG para tubulação de 14 polegadas, ó, administrado pela Petrobras, certo? E por esse PIG aqui você tem por câmeras, né, você tem um rastreamento interno de toda a superfície, né, por meio de câmeras, superfície interna. Muito utilizado também em inspeção de dutos. O principal ensaio empregado para a detecção de coque em serpentinas é a termografia. Porque a termografia, senhores, ela vai indicar onde você tem pontos de menor índice de temperatura, menor incidência de temperatura, é ali que está situado o coque. Muito embora nas tubulações entupidas a temperatura seja maior, certo? Mas o que eu digo é que no caráter materialístico, o aço ele tende a ter o quê? Uma absorção de temperatura maior do que o coque, certo? Mas não confundam, um tubo com coque, ele tem a transmissão de energia térmica irregular, o que confere a ele um aumento na sua temperatura, e a termografia indica isso, certo? Bom, a termografia permite mapear o perfil térmico dos equipamentos. Zonas excessivamente aquecidas de tubo podem indicar a formação de coque em seu interior. Como eu disse, se torna o fluxo de energia térmica impróprio, faz com que aumente o que? A absorção térmica por esse tubo e, consequentemente, o que? Um aumento na sua temperatura, que é acusado pela termografia. Certo? Bom, a deposição de coque no interior dos tubos de fornos tem efeito semelhante ao da incrustação em tubos de caldeiras. Certo? É semelhante. A transferência de calor é prejudicada, o que faz com que a temperatura de pele do tubo aumente. Isso catalisa a formação de mais coque,
certo? Num processo tipo bola de neve, né? Que é o superaquecimento. Bom, então acontece, à medida que tem aquele precursor, aquele coque precursor ali, vai acumulando cada vez mais incrustação. E esse acúmulo, ele cresce na velocidade, em termos de velocidade, exponencialmente, certo? Vemos aqui, o superaquecimento acelera as reações de oxidação, né, corrosão ácida, como já vimos anteriormente, reduz a resistência mecânica do material, obviamente, facilita a difusão de carbono para o interior da liga, que é a chamada de carbonetação, certo? Quando ele se difunde para o interior das suas moléculas de liga. E favorece também a corrosão por cinzas fundidas, tipo de corrosão que veremos logo à frente, certo? Bom, falemos aqui agora mais uma vez sobre a fluência, né? Em uma temperatura de cerca de 40% da temperatura absoluta de fusão, o comportamento do material passa a sofrer também influência do tempo, disposição e da própria temperatura, certo? Um determinado componente, por exemplo, um tubo de forno, submetido a temperaturas elevadas e tensionado pela pressão interna do fluido, poderá apresentar deformações de caráter permanente, lentas e progressivas, capazes de levá-lo à ruptura. Assim como a fadiga, senhores, eu já lhes disse, a fluência é proveniente de quê? De altas temperaturas, influência do tempo e exposição a quê? A tensões elevadas, certo? Isso retrata o que é fluência, certo? Esse modo de deterioração ocorre mesmo que a tensão inicial aplicada seja inferior ao limite do escoamento do material, assim como a fadiga, certo? Tanto a fadiga quanto a fluência não precisam ser não precisam atuar com o limite de escoamento nas alturas. Ele pode ser inferior, mas por serem constantes, por serem cíclicos, acabam por deteriorar o material da mesma forma, certo? E as tensões aplicadas associadas à temperatura favorecem os fenômenos de difusão no interior do metal, permitindo o surgimento de pequenos vazios que tendem a crescer cada vez mais, a menos que sejam removidas as causas, certo? É o crescimento exponencial dessa deterioração. Bom, indicativos de processo de fluência. O aumento dos diâmetros dos tubos e principalmente a microestrutura, indicando os vazios de fluência conforme mostra a figura abaixo. Ó. Esses pontos mais escuros seriam os quê? Os vazios, né, indicados pela fluência. Em alguns casos, as laranjas são consequências de um processo localizado por fluência. Geralmente, esse tipo de casca de laranja é proveniente de processos de laminação a frio, né? Em materiais a frio, eles causam esse efeito de casca de laranja, que são esses vazios. E o elemento de liga normalmente adicionado às ligas que operam sujeitas à fluência é o molibdênio, né? Que possui resistência a altas temperaturas. Certo? Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa 6ª videoaula, certo? Espero que, embora o conteúdo seja extenso, esteja sendo muito bem aproveitado pelos senhores, de maneira que, se necessário, revisem o vídeo mais uma vez, porque o conhecimento nunca é suficiente e essa matéria é importantíssima para a formação dos senhores inspetores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.